A paz do Senhor Jesus para todos os senhores e senhoras que assistem meus vídeos. Eu te peço, não se esqueça de se inscrever, continue se inscrevendo, nos ajudando para a gente alcançar a nossa meta de ser inscrito. Hoje eu quero ler Salmos 133, verso 2. Quero falar hoje de diversas unções que tem na Bíblia. Os tipos de unção, o que é unção e como era a unção no Antigo Testamento. Salmos 133, verso 2 diz assim: como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba e a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. A gente sabe, aqui fazendo um esboço para a gente entendermos o que é unção. A unção antigamente era assim. A unção era a aplicação de azeite na cabeça. Antigamente eles derramavam o azeite na cabeça do sacerdote. O sacerdote tinha que fazer a barra, tirar todo o pelo do corpo e dava um banho de azeite. Era assim que era a unção naquela época. Literalmente derramava azeite na cabeça ou no corpo de uma pessoa. Era costume comum, isso era comum naquela época. A unção era feita com óleo, especialmente preparado para esse ato. O óleo era preparado para esse ato. Por exemplo, eu tenho esse óleo aqui que o irmão trouxe de Jerusalém. O irmão trouxe esse óleo de Jerusalém, direto de Israel, da unção. Falou: pastor, quero te dar um presente, um óleo de Jerusalém, direto de Jerusalém, de presente para você ungir as pessoas. Então hoje a gente não dá um banho de óleo nas pessoas. Eu pego um pouco de óleo aqui, ponho no dedo e ponho na cabeça das pessoas, ungindo, ministrando a cura. E através disso as pessoas creem e tomam posse. Então hoje não se dá mais um banho de óleo nas pessoas. Amém? No Antigo Testamento, o óleo era literalmente derramado sobre a pessoa e havia diversos tipos de unção. No Antigo Testamento, o óleo era derramado literalmente. Agora, há diversos tipos de unção, é isso que eu quero que você entenda, ok? No Salmos 133, aqui vem: como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. O óleo foi derramado sobre a cabeça de Arão, e o óleo escorreu pela barba de Arão e escorreu pela a orla das vestes de Arão. O óleo foi derramado na cabeça de Arão, desceu pela sua barba e desceu pelo seu corpo físico. O óleo era literalmente derramado naquela época. Mas como existe aí, mais 4 tipos de unção, existe aqui mais 4 tipos de unção. Observe, a unção dos reis. Como era a unção dos reis? Preste bem atenção. Os sacerdotes e os profetas do Antigo Testamento eram encarregados do ato de ungir os reis, revestindo de autoridade e poder para a sua função. Quem era que consagrava os reis na época? Os sacerdotes e os profetas, que tinham essa funcionalidade de os profetas iam lá e derramava a unção sobre a cabeça do rei, derramava o óleo ungindo ele a rei. Aí os senhores falam: tem base bíblica? Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Você vai abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Você vai ter a base de que eram os profetas que ungiam o rei. Os profetas tinham autoridade de Deus para ungir o rei. Capítulo 16, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 13, que diz assim, Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Quando Deus disse: Samuel, enche o vaso de azeite, vai à casa de Jessé, porque entre um dos seus filhos eu tenho me provido de um profeta. E quando Samuel foi à casa de Jessé com vaso cheio de azeite, passou os filhos de Jessé, nenhum daqueles que estava presente em casa foi aprovado. Davi estava no campo, foi o único que foi aprovado. Quando Davi chegou, Deus falou com Samuel: unge ele. E naquela época Samuel derramou a botija de azeite na cabeça de Davi. Derramava literalmente o azeite na cabeça, derramou a botija todinha de azeite na cabeça de Davi. Davi foi ungido a rei. Quem separava os reis na época eram os
profeta. Quem ungiu Saul como rei foi o profeta também. Ok? O profeta Samuel também que ungiu Saul a rei. Foi o profeta Samuel que ungiu a Davi a rei, porque Saul estava fazendo coisas que não agradavam a Deus e Deus separou Davi como rei, mesmo Saul ainda estando no trono. Então tem muitas pessoas que já têm a unção de Deus, mas ainda não recebeu um cargo eclesiástico. Por exemplo, você já tem unção para pregar, para cantar, mas ainda não é pastor, mas você já tem unção de Deus na vida. Em brevemente seu pastor vai reconhecer essa sua chamada e você vai ser reconhecido como um pastor, como um evangelista, como um presbítero, porque você já tem unção. A unção quem te dá é Deus. O pastor não dá unção. O pastor não dá unção para ninguém, quem dá unção é Deus. Então, as consagrações hoje é diferente, que nem quando eu fui consagrado a pastor em Minas Gerais, pela Assembleia de Deus, da convenção da Comadesp, eu não fui derramado azeite na minha cabeça. Os pastores colocaram a mão sobre mim e ministraram unção pastoral sobre a minha vida. Tá bom, irmãos? Então, hoje não se derrama mais o azeite na cabeça, literalmente. Algumas igrejas ainda exerce essa função de derramar o óleo na cabeça, mas só que hoje em dia não se derrama mais o óleo, porque hoje se coloca a mão e ministra a consagração do obreiro, tá bom? Então naquela época, os sacerdotes, os profetas era que separava os reis, que ungiam os reis com autorização divina de Deus. Vamos lá? Essa é uma das unções que tem na Bíblia, a unção dos reis. Segunda unção que a gente vê é a unção dos sacerdotes. A unção dos sacerdotes os consagrava para cumprir seu serviço na casa de Deus. O sacerdote que era ungido, consagrado, ele era consagrado para o serviço na casa de Deus. A sua unção lhe conferia o ofício vitalício. A unção concedia o ofício vitalício. Por exemplo, tomarão seus filhos com ele as vestes e o azeite da unção. Êxodo capítulo 8, verso 2. Então, a unção do sacerdote, o sacerdote era ungido, tomava um banho de azeite, de óleo, e era separado para os trabalhos da casa do Senhor, tá ok? Como hoje se separa homens e mulheres para trabalhar na casa de Deus. A unção do leproso era necessária depois da cura. O leproso recebeu sangue do cordeiro na orelha direita e dedo polegar e no artério direito, pois aplicado no mesmo lugar os óleos. Tempos, dependendo de onde começava, o leproso podia perder dedos, mãos e braços até os órgãos, tais podiam ser atingidos. Era a forma da pessoa ser dada por cura e se carregar novamente a família e a sociedade. O leproso, naquela época, quando era constatado lepra, ele era afastado da família, era afastado da sociedade, todo o convívio com as pessoas. Mas quando o leproso era constatado que ele estava limpo, ele tinha que passar pela purificação. Então tem a unção do leproso. Você vai pegar a Bíblia e abrir a Bíblia em Levítico 14 e o verso 17. Levítico 14, verso 17 diz assim: e o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha e a direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. Quando o leproso era constatado limpo, purificado, o que é que era feito? Era levado à presença do sacerdote para fazer a cerimônia da purificação. E esse leproso, ele era ungido na sua orelha direita, ele era ungido no seu dedo polegar direito e ele era ungido também no dedo polegar direito do pé. Orelha, mão e pé eram ungidos. Isso querendo dizer, a orelha direita sendo ungida simbolizava para o leproso não ouvir mais qualquer coisa profana, tinha que ter ouvido santificado. Dedo polegar da mão ungido simbolizava que o leproso tinha que ter a mão ungida, dedo polegar do pé ungido direito, simbolizando que o leproso tinha que dar agora para frente, como ele já estava purificado, tinha que ter seu pé ungido para não pisar em qualquer lugar. Cuidado, irmão, Deus vai ungir a sua orelha para você não ouvir qualquer coisa, Deus vai ungir a sua mão para você não pegar qualquer coisa, Deus vai ungir o seu pé para você não ir para qualquer lugar, lugares que não agradam ao Senhor. Nesta mensagem eu quero te dizer, a unção de Deus sobrevém sobre a
tua vida nesta manhã. Eu não sei que tipo de unção você vai receber, mas Deus está ungindo a sua vida. Receba a tua vitória no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Está aí a unção como era no Antigo Testamento, e a unção, como é a unção hoje nos dias de hoje. A unção hoje, a gente recebe a unção hoje na igreja através do Espírito Santo. Hoje não precisa derramar óleo na cabeça, mas o Espírito Santo sobrevém nas nossas vidas. A irmã fala línguas, o irmão se renova. Então o Espírito Santo hoje a gente sente ele. Não precisa derramar um balde de azeite na cabeça, mas a gente sente a presença do Espírito Santo, ao qual nós chamamos a unção de Deus hoje. É a presença do Espírito Santo no nosso meio. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.